que é o grande traço característico do Estado. Vamos esquecer que Vossa Excelência foi o presidente do Congresso e do Senado na fase pós-impeachment. O impeachment gerou grandes tensões, tanto na Câmara como no Senado. Nós todos somos testemunhas disso. Era preciso alguém com características de liderança, de afirmação e de estabelecimento de diálogo confluente para que Câmara e Senado pudessem funcionar como funcionaram. Talvez o fato mais importante da presença de Vossa Excelência em 2017 e 2018 como presidente do Senado e do Congresso tenha sido o de possibilitar a que as forças políticas tivessem um mínimo de entendimento para que acontecesse o que aconteceu, a trabalhista e tantas outras matérias importantes ao Brasil, para que o governo pudesse funcionar, para que o governo de transição pudesse funcionar, pudesse existir e pudesse fazer aquilo que o brasileiro esperava. E Vossa Excelência não pode se excluir dessa tarefa, dessa missão. A parcela que lhe compete de ter estabelecido, eu como líder do PFL, como líder do DEM, participei de inúmeras reuniões do Colégio de Líderes. Quantas reuniões, quantos debates estabelecemos? Vossa Excelência nunca procurava impor a sua posição, nem no Congresso, nem no Senado. Vossa Excelência ouvia os líderes. E essa foi a fórmula mágica que fez com que o país tentasse, avançasse, chegasse à realização das eleições para que o brasileiro escolhesse como ele pensava e como ele queria o futuro brasileiro. Então, Vossa Excelência fez parte muito importante da história da política do Brasil. E é importante que seja dito, no momento em que Vossa Excelência se despede, é preciso que seja colocado em relevo esse traço característico de sua personalidade, a capacidade de articulação, a sua vontade férrea de produzir, de fazer com que as coisas acontecessem e a sua determinação. Eu, como Vossa Excelência, estou deixando o Senado. Senador Eunício, eu entrei aqui sendo colega de Afonso Arinos, de Pedro Calmon, de Darcy Ribeiro, de Jabas Passarinho. Eu cheguei aqui com 40 anos, mais ou menos. Depois de ter sido prefeito de Natal, ter sido governador e eleito senador pela primeira vez, fui colega dessas figuras importantes. Depois disso eu fui governador e mais 3 vezes senador. Eu tenho uma longa presença nesta casa e dela me despeço com o sentimento de dever cumprido. Enquanto eu passei por aqui, eu fui líder, fui presidente de partido, fui presidente de comissões. Quando eu era presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é que aconteceu uma reforma do Judiciário. Nós estamos votando aqui integrantes do CNMP e do CNJ, que foram produto da reforma do Judiciário, que eu presidi como presidente da CCJ, segundo a orientação do ministro de então, o ministro da Justiça de então, e para prestar um serviço à sociedade brasileira. No exercício do mandato de senador, eu produzi, me desculpem a modéstia, mas alguns projetos importantes, como o da Lei das Empresas Júniores. O ministro Nelson Jobim, que foi senador, que foi parlamentar, que foi ministro da Justiça, é testemunho do esforço que foi feito e da compreensão desta casa para que existências fossem vencidas para que a reforma do Judiciário pudesse acontecer. Eu gostaria de dizer, nessa hora em que manifesto a minha opinião sobre o trabalho de Vossa Excelência do Congresso e do Senado, fazer essa prestação de contas de uma vida pública, sua como a minha, que tem compromisso em primeiro lugar com o nosso Estado. Eu sei que Vossa Excelência é um cearense que ama o Ceará. Eu estou deixando o Senado, voltando para a minha terra, mas com uma frase da qual não me aparto. RN em primeiro lugar. Sempre Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai, da mesma forma, repetir e dizer como político. Sempre Ceará, sempre Brasil. E eu, nesta hora em que eu homenageio Vossa Excelência, termino as minhas palavras dizendo: a minha vida pública é pautada pela correção, pela seriedade e pelo serviço prestado, seja nas causas do meu Estado, seja nas causas do Brasil. Agora, os caminhos da pátria passam pela terra de cada um de nós. E para mim será sempre Rio Grande do Norte. Obrigado, senador.